uma mesa aqui que é saúde infantil, distúrbios de fala, de atenção e hiperatividade. Será que meu filho tem? Bom, a hiperatividade, o distúrbio de atenção e hiperatividade é uma das moléstias, vou chamar assim, talvez da contemporaneidade que tem aumentado mais. Os americanos falam que eles acham que tem aumentado mais não só pelo tipo de vida que a gente leva, mas pelo aumento dos diagnósticos. Os Estados Unidos é campeão de diagnóstico de hiperatividade e distúrbios de atenção, lá de 4 a 12%, dependendo do lugar que é feito, 4 a 12% das crianças têm hiperatividade ou distúrbio de atenção. Na Europa é metade disso, no Brasil não se tem estatística que eu conheça, não sei, o Carlos pode falar. Então, vou passar o microfone para se apresentar. Bom dia, boa tarde. Eu sou a Flávia, sou fonoaudióloga aqui do Hospital Infantil Sabará. Vim hoje aqui para ver de forma eu posso ajudar vocês com dúvidas sobre alteração de fala, desenvolvimento de fala, se o meu filho gagueja, se ele está na idade certa de falar. Tá bom? Obrigada. Bom dia, obrigada pelo convite. Meu nome é Gisela, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta da infância e da adolescência, já há bastante tempo, quase 30 anos. E, enfim, tenho uma prática clínica, tanto da clínica psiquiátrica quanto terapêutica. E estou aqui para... Hoje é um assunto... Todos os assuntos conversam entre si, eu acho bem legal isso. Bem, meu nome é Carlos, eu sou neurologista infantil, estou aqui no hospital desde o milênio passado, desde 98. Trabalho tanto em ambiente hospitalar quanto em ambiente ambulatorial. E vamos começar a provocar, como disse o professor Lino, em determinado momento da mesa anterior, nós tínhamos 19 pessoas na sala, das quais 8 olhavam para o que estava sendo discutido, 2 escreviam e 9 digitavam ao mesmo tempo. Portanto, quem somos hiperativos? Então, aproveitando, Carlos, para começar o debate aqui. Detalhe, isso aqui não contava o staff. Isso não contava o staff, era só a plateia, tá bom? Assim, no consultório, eu estou aqui agora também, além de moderador, como pediatra na coisa. Eu não gostaria tanto de participar tanto, mas me empurraram todas a participar das mesas. Mas, para provocar um pouco, como pediatra geral, o que eu mais... Hoje em dia atendo muito pouco, mas eu cheguei a ter um consultório muito grande. O que eu mais ouvia é: meu filho é hiperativo. Então, eu queria que o Carlos, a Gisela e a Flávia explicassem a diferença entre uma criança que é muito agitada, muito ativa, com hiperatividade. Lembrando que, hoje em dia, a gente trata como distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade. Basicamente, são 3 os sintomas. Distúrbio de atenção, que é o mais comum, a hiperatividade, que o Carlos e a Gisela vão falar um pouco disso, e a impulsividade, que eu acho que é o que vai afetar mais, na minha ideia, o problema da fala. A gente recebe muitas crianças cujas famílias vêm com essa queixa, muitas escolas encaminham, muitos psicólogos encaminham.
nem sempre as crianças realmente são doentes. Eu acho que boa parte dessas crianças tem um problema de limite. Acho que esse é o grande ponto da coisa. O Dr. Zé Luiz comentou de estudos de prevalência. O estudo mais clássico que tem fala de 5% na população mundial. Quer dizer, então não é tanta gente assim. A gente tem que ter muito cuidado no diagnóstico, não fazer um diagnóstico equivocado e sair dando remédio para todo mundo. Acho que hoje em dia há uma epidemia de todo mundo querer medicar as crianças sem necessidade. E a gente acaba recebendo um monte de gente que não precisa de remédio, tomando lá seu metilfenidato nas suas diversas apresentações, submetidos a uma anfetamina e que não precisam do remédio. Eu acho que uma história bem feita antes de qualquer coisa, uma análise bem feita, é fundamental. E um amigo meu fala que diagnóstico de TDAH não precisa ter pressa. Então, você nunca faz isso em uma única avaliação, a não ser que a criança tente pular da janela do 17º andar. Mas, se você faz isso, uma avaliação consciente, calma, ouvindo a mãe, observando a criança ao longo de 2, 3 consultas, muitos dos supostos hiperativos vão por água abaixo, tá? E aí você tem que prestar muita atenção no que está acontecendo nessa escola, no terceiro ambiente, para saber, tem alguma coisa que está incomodando essa criança em outro ambiente. Então, cuidado com o diagnóstico. Acho que essa é a primeira mensagem. Cuidado com o diagnóstico. Nem todo TDAH é um TDAH. Eu acho que aí, bom, você falou, acho que é o principal, né? É o cuidado com o diagnóstico. E o diagnóstico é isso, inclui várias perspectivas, né? Acho que uma coisa que é importante é o que a gente chama, né? O que está por trás desse nome. Meu filho é hiperativo, né? Assim, esse excesso de atividade, né? Porque se a gente for observar a criança nas suas diversas fases de desenvolvimento, em alguns momentos a gente acha que a criança é hiperativa simplesmente pelo fato de que ela tem uma atenção, uma criança pequenininha, vamos falar do Neto, né? 2 anos, quase isso. A atenção de uma criança de 2 anos, ela é mesmo flutuante. Ela vai de uma coisinha para outra. O iPod, o iPad é feito para crianças, não é? Assim, a partir da perspectiva do tanto que o interesse de uma criança se fixa, uma criança pequena, né? Se fixa num objeto. Tem, mas nem precisa, quer dizer, aquele negocinho ali de apertar o botão, apertar aquele lugar e acontecer alguma coisa, é feito a partir da perspectiva da criança, que, enfim, o que ela quer é isso, ela quer ver, ela vira o carro pela massa, ela joga. Se a gente não, né, assim, se a gente não colocar a figura contra o fundo, a gente pode acabar taxando uma criança de 3 anos de idade que quer fazer um monte de coisa, quer olhar um monte de coisa, porque tudo é interessante, é o que o Lino falou, né? A criança tem fome de conhecer o mundo, de trabalhar no mundo, de agir no mundo, né? Não só de receber passivamente aquilo que entra pelos olhos e pelos ouvidos, mas de interferir no mundo. Então, e aí, se a gente também não, né, se a gente pensar, a criança, ela é ativa, ela precisa ser ativa para poder se desenvolver. E se os pais são pouco ativos e cansam só de olhar a criança, porque eu às vezes canso só de olhar meu neto, né? Aí eu vou dizer, ele é hiperativo? Não, eu é que sou hipoativa, né? Então essa é uma questão muito importante e que só uma observação né, acurada, detida, eu olho para essa criança, para esse contexto onde ela está, que eu vou, de fato, saber se essa criança tem um nível de atividade adequado para a sua fase de desenvolvimento ou não. Bom, acho que o que eu posso colaborar também, falando um pouco a respeito da atenção, sempre para a fala, para alteração de fala, que assim, uma criança, quando é muito pequena, ela está explorando o mesmo mundo, ela está descobrindo, ela está aprendendo como é que chama as coisas, ela quer conversar, ela quer interagir com as pessoas, e a criança precisa disso, e ela precisa de atenção. Agora, o que não é muito bacana é um estímulo em excesso, né? Aí o pai brinca com ela, o outro fala também, fala todo mundo ao mesmo tempo, e vai numa coisa muito agitada. Aí a criança vai se agitando, nossa, a criança muito agitada, vou procurar, obrigada, vou procurar um
o médico, ou procurar o psiquiatra, o fonoaudiólogo. Quando chega para mim, normalmente, o foro não faz esse tipo de diagnóstico de desatenção, de hiperatividade, mas vem com uma queixa assim, na escola está difícil de aprender, troca as letras, ele levanta toda hora, está muito desatento. Mas, normalmente, assim, uma porcentagem muito pequena realmente é um problema. A maioria não, precisa de um limite, precisa conseguir se concentrar mais, ter mais atenção, precisa que alguém, um adulto, um pai, uma mãe, oriente. Não, agora é hora disso, você vai fazer só isso, depois você vai fazer tal coisa. E quando ele é bem pequenininho, que ele quer explorar tudo, pega uma coisa, é legal, é assim mesmo, tem que pegar, ele vai. Porque o hiperativo, quando você é o hiperativo mesmo, nossa, sobe na cortina, pega o lustre, não sei o que, uma coisa tão assim que não tem dúvidas nenhuma. Mas às vezes a criança só está descobrindo o mundo, às vezes não sabe bem como, precisa de alguém para dar uma ajuda, um limite, alguma coisa assim. Como pai, né, como a gente quer o nosso filho bem comportadinho, né? A gente não tem hoje em dia, acho que ele não tem muita paciência. Eu não sei se antigamente se tinha, né? Porque as famílias tinham muitos filhos, então os próprios filhos brincavam entre si. Hoje, como a maioria das famílias tem 1 ou 2 filhos, né, a maior parte das vezes, quando ele não é único, eles estão brigando, né? Então a gente gostaria que ele fosse comportadinho. E muitas vezes os filhos também ficam com os avós, e daí acontece um pouco isso que a Gisela falou, né, das pessoas que querem cuidar do filho. Por isso que vai muito para a televisão, porque a televisão salva muito a gente, né, porque entretém e a criança está ali quietinha e muito bem. Então eu vou perguntar aqui para a Flávia, nessa coisa da impulsividade, muitas vezes a gente vê a criança que é muito impulsiva, muitas vezes o pensamento parece que corre mais rápido do que ela tem capacidade de falar. Ou então dá uma gagueira, ou ela repete coisas. Fala um pouquinho. É um assunto bastante interessante, porque às vezes toda criança, quando está por volta de 1 ano e meio, 2 anos, até os 3 anos, como ela está adquirindo a fala, está ampliando o vocabulário dela, é normal ela ter o que a gente chama de disfluência normal da fala. Não é uma gagueira, é que ela ainda está pensando daquelas palavras que ela já conhece, qual que encaixa melhor no que ela quer dizer. Então, por exemplo, ela vê uma bola e ela fica assim, a bola aí a bola é bonita. Agora, às vezes, a gente, o adulto, né, a pessoa que está perto, não aguenta muito esperar ela achar a palavrinha que vai encaixar. É isso, é aquilo. Aí ela vai ficando mais, né, mais angustiada. E, às vezes, os pais falam, nossa, será que a criança está gaga? Não, meu filho é gago. E, assim, a preocupação muito grande. Não é. Assim, ele precisa de um tempo ainda para achar qual é a palavra do repertório dele, que ainda está crescendo, que melhor se encaixa ali no que ele quer dizer. Para a gente que é adulto, não precisa, a gente aguenta a ansiedade, né? Deixa ele achar a palavrinha dele e tal. E assim, nunca, eu sei que é difícil, mas não falar, nossa, peraí, será que você está ficando gago? Você está gago, menino, fala depressa, vamos. Né? Então, isso não ajuda, porque nem está percebendo que ele está procurando a palavrinha dele. É o processo natural mesmo do desenvolvimento. Agora, a gagueira em si, ela se estabelece depois dos 4, 5 anos. Aí, quando essa disfluência se mantém, aí a criança repete as primeiras sílabas, ou ela trava e não consegue realmente desenvolver a fala, né, formar uma frase, e isso se repete intensamente, aí sim a gagueira constituída, que necessita de atendimento. O que é bastante interessante, que o número de pessoas gagas é muito maior em homens do que em mulheres. A gente não vê praticamente uma mulher gaga, é muito difícil. Já treina, nós temos uma articulação muito boa, então é muito mais raro. Menino é muito mais intenso. Não se sabe exatamente por quê, porque tem várias teorias, que a gagueira é psicológica, ou tem alguma coisa neurológica, tem algumas coisas que pontuam, mas não tem uma explicação em si. Tem uma questão que às vezes também se levanta, tem uma questão talvez hereditária, que tem o pai e tem o filho, mas na mulher é muito raro. Nesses 16 anos de formada eu vi uma.
em meninos é muito comum. Mas assim, desculpa, é diferente quando na adolescência o adolescente começa a dar as gaguejadas, tal. Aí não é gagueira, ele está ansioso, então a fala acaba pegando. Mas o trauma pode gerar gagueira? Porque a gente ouvia aquela história, se dá um susto, vai ficar dá um susto. Pra mim, isso era tipo, não faz careta que o anjinho vem só, você vai ficar torto. Só que um dia eu vi um cara que era gago, ele falando numa entrevista da TV, que depois de um susto, quando ela era criança, ele ficou gago. Eu falei, gente, se o cara que é gago tá falando isso, eu não sei. Olha, nunca ouvi uma teoria que comprove isso. Né? A gagueira... Então, porque pra mim era exatamente, era um mito, né? Só que o cara que é gago me fala isso na TV... aí difunde, né? Fala, opa, será que é mesmo? Não, isso realmente o susto não deixa ninguém gago. Porque... Senão só deixaria os homens gagos. Né? A gente não assusta tão fácil. Eu diria que a explicação para isso é que a gente, como ser humano, sempre quer encontrar uma causa para um efeito. Né? Só para falar um pouquinho, estatisticamente, o distúrbio de déficit de atenção também acho que é 3 ou 4 vezes maior em homens, em meninos, do que em meninas. Bom, eu queria também, antes de abrir a palavra aí para vocês, que o Carlos e a Gisela falassem um pouco de distúrbio de sono ligado aí à hiperatividade, de atenção. Olha, o distúrbio de sono, ele não é um distúrbio que normalmente acompanha o quadro de déficit de atenção. Ele está muito mais relacionado, evidentemente, ao longo, especialmente da primeira infância, a criança pode apresentar pequenos distúrbios de sono, os sonilóquios, os pesadelos. Em geral, eles têm muito mais a ver com aspectos emocionais, enfim, a manifestação de ansiedades relacionadas à fase do desenvolvimento que ela está, do que a uma atividade, enfim, de atenção ou de impulsividade mesmo. Então, na minha experiência, o distúrbio de sono está mais relacionado à ansiedade, a conflito, que pode estar associado ao déficit de atenção. O déficit de atenção ele acompanha, ou é acompanhado, às vezes, por transtorno de ansiedade, às vezes por depressão, às vezes por adição à internet. E aí esse componente pode associar um distúrbio de sono. Eu não sei qual que é a tua experiência, mas para mim acham que sim, né? Você quer complementar? Eu não lembro de nenhum estudo que falasse em TDAH e sono especificamente. Estou tentando rodar aqui e não lembro especificamente um distúrbio de sono relacionado a TDAH. Acho que na primeira infância tem um monte de distúrbios de sono, até o próprio terror noturno, que é uma coisa muito importante, mas específico não tem. Eu acho, não lembro. Muitas vezes a mãe acha que o filho não dorme porque tem distúrbio de atenção. E não é. É hiperativo e por isso que não dorme. Não. A pergunta era um pouco nesse sentido. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer existe estudos relacionando o uso intensivo de mídias com hiperatividade. Quer dizer, não existe nada ainda comprovado, mas existe tentativas de relacionar. Não sei o que vocês gostariam de comentar. Eu nunca vi isso, não estou dizendo que não existe, eu nunca vi. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção nos pacientes que são chamados de desatentos, eles acabam tendo uma desatenção seletiva às coisas de escola especificamente. E aí você pergunta, mas o joguinho? Não, ele fica 3 horas na frente do videogame sem grandes problemas.
fica 4 horas na frente do computador e eu tenho que desligar o computador de tomada. Eu não sei o quanto que essa criança é desatenta. Também não é hiperativo, porque ele continua sentado, só os dedinhos que são nervosos, assim como os polegares que continuam em atividade aí. Então, não sei se são hiperativos, porque é uma desatenção seletiva isso. E uma vez eu estava discutindo isso com uma coordenadora de colégio, que é a mãe de um paciente meu, colocando até como que ia ser o aprendizado dessas crianças daqui a 10, 15 anos. De como essas crianças vão pegar no lápis, como que elas vão fazer aqueles círculos de coordenação motora, como é que elas vão aprender a fazer o A. Porque o A está na tela, a gente aperta, sai o A. Mas e para escrever o A? Seja para um canhoto ou para um destro? Essa foi a pergunta que eu fiz para ela, não sabia me responder naquele momento. Então, acho que fica lançado o desafio de que, voltando à colocação que eu fiz há um tempo atrás, quem é realmente hiperativo, quem é desatento? A gente tem atenção e tem atividades seletivas hoje. Então, eu acho que ao longo do tempo vai acabar tendo uma mudança de critério diagnóstico dessas coisas. Não para agora, obviamente, mas à medida que o tempo for colocando a gente em coisas cada vez mais individualizadas, a gente vai se isolar muito. E aí a gente deixa de ser hiperativo, porque o hiperativo ele fica se movendo o tempo todo. Daqui a pouco vai ser, se você mexe o dedo o tempo todo, digitando, acho que vai acabar, isso é obviamente um absurdo que eu estou falando aqui, é uma brincadeira, mas o hiperativo doente, ele não para de se mover o tempo todo. E hoje em dia os chamados hiperativos, muitos ficam na frente do computador, digitando, teclando, brincando com o mouse. E eu acho que é uma coisa para se pensar o que a gente vai chamar daqui para frente de hiperativo. Eu, assim, só complementando, assim, a gente vive numa... Apesar, né, do grande problema do hiperativo, do desatento, é se organizar nesse mundo superorganizado, que é o mundo adulto. Por outro lado, esse mundo adulto é o que fornece esses instrumentos multitarefas, que combinam muito com o funcionamento do cérebro hiperativo, que é hipervigilante. Na verdade, ele não é desatento, ele é hipervigilante, ele presta atenção em tudo que está ao redor. Então, ele ouve ali e já sabe, tem alguém falando ali. O passarinho cantou na janela do consultório. Nossa, onde está o passarinho? Tudo é recebido. Então, esse é o grande problema. Não é que ele é desatento, ele é hiperatento e não consegue focar. E aí, o computador, a forma como o computador, né, que você falou assim, ele abre 500, você abre 5, 6 programas ao mesmo tempo e ele funciona. A gente é que não funciona. E a gente é que vai, né, fazendo as coisas meio pela metade, enquanto o computador faz inteiro. E a gente se relaciona nessa linguagem, né, de várias coisas ao mesmo tempo, tudo picado. Depois a gente não dorme, né? Isso, distúrbio de sono relacionado a excesso de estimulação para o computador tem muito, né? Mas é por isso, porque a gente não fecha os programinhas, depois o computador fecha sozinho. Não sei se você quer. Eu acredito que dá para fazer um gancho aqui, assim, a respeito dessa coisa de multimídia que a gente fala, de computador, de iPod, de celular. Né? Para uma criança pequena, até que já tinham falado na outra mesa, é super importante o pai, a mãe, alguém que esteja da família disposto a brincar com ela. Para o desenvolvimento da fala, fazer o gancho, para evitar alteração da fala também no futuro, precisa brincar com a criança, precisa conversar, precisa ler, contar história, mas não precisa ser aquela coisa obrigatória, agora é hora de contar história. Vai na rua, vê alguém, olha aquela pessoa, onde será que ela mora, vamos inventar uma história, o que foi hoje na sua escola, vale tudo, né? Na hora de comer, puxa, olha só o brócolis, vamos brincar que ele é uma árvore e tal. Pois não. Estimulação da fala em criança, né? Sim. Falar com a criança como se fala, isso realmente atrapalha? Atrapalha. Aquele nojinho, sabe? É verdade. Exatamente. Porque a gente, o adulto, é o espelho da criança, é o modelo. Então, ela precisa do modelo correto, né, para aprender. Ela pode,
quando ela é pequena, assim, quando ela está com assim, 2, 3 aninhos, ela está primeiro conquistando o vocabulário dela, para depois ter uma destreza maior para articulação. Então, ela é pequena, ela pode falar, olha o au-au, a água, por exemplo, o travesseiro. Ela pode, porque ela ainda não tem essa destreza. Por mais que a gente ache engraçadinho, a gente tem que falar certo. A gente é um modelo para ela, né? Então, a conversa mesmo, o modelo certo, é importantíssimo. E assim, interessante assim, que televisão, computador, tudo isso não estimula o desenvolvimento da fala, não substitui o lado humano. Bom, ainda bem, né? Senão... Em relação a isso, a correção, eu vou falar a minha opinião, mas depois eu passo para a Flávia, se ela quiser complementar. Quer dizer, evidentemente, uma criança está aprendendo a falar, volto ao que eu falei na primeira mesa. O exemplo é fundamental para a educação da criança, né? Então, você tem que falar o correto. Agora, evidentemente, você não vai ficar lá corrigindo uma criança de 1 ano, porque 100% das palavras que ela falar vai estar errada. Agora, uma criança com 3, 4 anos, que ela já tem capacidade de entender que ela falou errado, muitas vezes você vai corrigir sem dar a intenção de corrigir, né? Quer dizer, ela fala travesseiro, você fala travesseiro, mas não pede para ela repetir. Acho que depois de uma certa fase, você pode até começar a pedir para repetir. Eu concordo, sim. Eu acho que uma criança muito pequena, 2 anos, não dá para corrigir, porque senão ela não vai conseguir nem ter a fluência da fala, vai ficar preocupada se ela está falando certo ou não. Mas quando ela já está maior, com 4 anos, e entre 3 e 4 anos, que ela já tem um vocabulário melhor, se ela falar travesseiro, você fala, o travesseiro, né? Enfatiza. Evita falar assim, não é travesseiro, é travesseiro. Só fala o certo, aí sim, cabe sim. Se depois, só agora, se ela tiver com 5 anos, ela ainda mantiver tantas trocas, aí é importante procurar um auxílio. Mas o pai precisa repetir o certo. Tem uma pergunta interessante na internet, se existe se a alimentação, algum tipo de alimento interfere na hiperatividade. É verdade que o açúcar deixa as crianças pilhadas. Não. Cadê a nutricionista? Gente, assim, açúcar, a gente começou a consumir açúcar refinado no século XVIII, XVII, né? E, né? Né? A gente não precisa só consumir açúcar, mas, enfim, o açúcar a gente já frequentou na nossa infância as festinhas regadas a brigadeiro e bolo e guaraná, e isso não deixou a gente, né, hiperativo, né? O que existe de fatores de risco para crianças, mas aí riscos existe o fator de risco de exposição a álcool, a tabaco durante a gestação, né? Isso são fatores de risco, não são a única causa, né? Mas em termos de alimentação, álcool e tabaco, nicotina, né? São fatores de risco. Na criança, não. Acho que na festinha do buffet infantil, acho que o grande diferencial é o brinquedo novo. A exploração do brinquedo novo é fundamental. E aí a culpa cabe no brigadeiro. Mas podia ser no cachorro-quente também. Eu acho que não tem nada alimentar que possa justificar esse tipo de coisa. Não tem nada científico provado, tá? Acho que é a exploração do novo e a criança trabalha em função do novo. O brinquedo é legal, o brinquedo do vizinho sempre é mais legal que o nosso, né? Então você tem um monte de brinquedo grande, um monte de criança diferente, você vai acabar explorando. E é um ambiente que você pode correr. Então... Teve algumas teorias que associavam o consumo excessivo de açúcar com deixando a criança mais agitada. E aí passou-se como
Vocês estão falando, como tem esse super diagnóstico de hiperatividade, então também associar, a criança então não pode comer açúcar, senão ela vai me dar trabalho, né? Vai Não, ficar ela muito pode comer agitada. açúcar para não ficar gordinha. Tá. Eu acho que às vezes as pessoas confundem, geram confusões, porque o açúcar é extremamente energético. A criança é extremamente energizada, né? Então, existe isso. Hoje em dia, acho que a idade vai levando a gente para alguma coisa, eu sou muito cético em relação à ciência, acho que nós somos manipulados por lobbies. Existe o lobby do açúcar, existe o lobby do contra o açúcar, existe o lobby do cigarro, existe o lobby do... Né? Então a gente precisa, eu acho, ser um pouco crítico em relação a muita informação que a gente recebe, que acaba deturpando um pouco até de nós, profissionais da área, dessa coisa... que a gente também é manipulado, né? Vocês veem, lançaram um remédio ótimo, daqui 2, 3 anos, não pode. Quer dizer, ovo aumenta o colesterol, daqui 10 anos, não, ovo pode comer ovo, porque não tem nada a ver com colesterol, e assim vai. Quer dizer, a gente é manipulado pelos lobbies, pelos interesses. Posso? Pode. A mídia veiculou essa semana um caso que aconteceu no interior de São Paulo, que foi chamada a polícia por causa que uma criança, a professora não conseguiu lidar com a hiperatividade dela e chamou a polícia para resolver o caso. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, então a hiperatividade já está virando caso de polícia, né? 3 anos a criança. Sim, a professora chamou e aí foi a criança e a professora para a delegacia para fazer não sei o que lá, né, gente? Pelo amor de Deus. Só que assim, o que me preocupa, isso foi uma baita de uma discussão, teve mais de 100 comentários lá na comunidade, né? Mas o que me preocupa é assim, esse diagnóstico de hiperatividade, será que ele está chegando a um ponto de ser banalizado? Né? Porque eu olho uma criança hiperativa. Eu não consigo lidar. Então, eu sempre gosto de falar assim, que hiperatividade, a cura da hiperatividade é o limite dos pais. Né? Então, uma vez que a criança, que o pai joga a responsabilidade, eu sou pedagoga, né? Joga essa responsabilidade para a escola, ela fala, então você cuida dele aí. Aí a professora não sabe cuidar, a polícia cuida. Aí eu fico pensando, quem vai ser o próximo, né? Então, temos aqui o professor Lino, que é uma sumidade em desenvolvimento infantil. Mas eu acho que tem, quer dizer, exigir de uma criança de 3 anos, quer dizer, imagina uma escola onde a professora, qual é o preparo dessa professora, né, que ela não consegue colocar o limite numa criança de 3 anos, né? Mas acho que isso é um problema em geral, né? Eu, como pediatra, no meu consultório, o que eu vejo é uma dificuldade crescente, né? Dos pais conseguirem colocar limites nos seus filhos. As pessoas, talvez a minha geração, a minha, do Lino, da Gisela, que vivemos, vamos dizer, uma época de repressão, o Lino muito mais do que a gente, mas a gente ainda pegou um final dessa época da repressão. Então parece que essa geração, estou falando aqui no Brasil, mas isso é um fenômeno no mundo todo, né? Mas que as pessoas confundem autoridade, acho que os pais e os professores não têm autoridade, com autoritarismo, né? Então, mas eu vou passar aqui para os entendidos. Pô, eu acho que uma coisa que as gerações que, enfim, que nasceram um pouco depois
de nós, né? Mas não muito depois, né? Houve uma época, no final dos anos 60, começo dos anos 70, que assim, um ramo da psicologia começou a dizer que as crianças não podiam ser frustradas, né? Elas não podiam ouvir não, porque o não, enfim, provocava inúmeras frustrações, traumas, né? Isso é uma coisa que perdura até hoje. Pois é, quer dizer, o não é absolutamente organizador na vida psíquica do ser humano. Ele distingue coisas. Aliás, é o primeiro conceito abstrato que a criança aprende a falar. Nosso neto aí de 1 ano e 10 meses, ele aprendeu a falar não. É a única coisa. Não. E fala direitinho, sem nenhuma troca silábica. Né? Não troca nada. Não. Né? É muito organizador. Né? Então, a partir do momento em que essa cultura de não dizer não se instalou, isso a gente vê as consequências até hoje. Quer dizer, é muito difícil, inclusive para os pais jovens, né, que já não ouviam muitos nãos, colocar né, estabelecer limites. Isso tu pode, ou não pode. Inúmeras vezes falam, mas ele quer. E aí a gente fala assim, bom, mas tudo bem ele querer, né? A minha filha, quando era pequena, ela dizia, você não manda no meu querer. Eu falava, eu mando em você inteira. Né? Porque, de verdade, a criança quer e tem o direito de querer. E ela precisa conhecer a frustração, porque senão tudo vai acontecer segundo o próprio desejo, e o outro deixa de existir. E se o outro tem um desejo diferente do meu, ele passa a ser o inimigo e não alguém com quem eu vou partilhar o meu espaço. Então, o exercício da alteridade começa com o não, começa com a regra. Né? E é em casa que a gente aprende. É o adulto que ensina para a criança isso. E, inclusive, ensina que ela não vai morrer se ela não tiver o seu desejo satisfeito. E hoje, essa é a fantasia, gente. Essa é a fantasia. Eu vou morrer se eu não comprar o meu celular, eu vou morrer se eu não comprar não sei o quê. Nós, adultos, vamos morrer. Né? Imagina as crianças. Exato. Exatamente. Então, assim, e aí, obviamente, quer dizer, uma criança de 3 anos que a professora não conseguiu lidar, quer dizer, sei lá se ela é hiperativa. Né? O que aconteceu ali, assim, que a própria professora não conseguiu encontrar inclusive o próprio limite de, bom, eu não sei lidar com essa criança, não sei o que ela tem, mas eu não sei o que lidar. Então, eu peço ajuda, né, chamar alguém para impor uma ordem, né, desse jeito, quer dizer, ainda bem que não está proibido de ser hiperativo, porque senão a polícia ia ter trabalho. Né? Formalmente o diagnóstico é feito mais tardio, mas a gente vê a criança que começa pequeno, obviamente, e aí você vai fechar, sacramentar o diagnóstico mais tarde. Agora, os pequenininhos já dão sinais muito claros que vão ser no futuro. Agora, acho que esse caso, eu não vi esse caso, eu não abri o jornal essa semana por motivos outros. Isso mostra, acho que, um grande problema de parceria, né? A escola não dá conta, não sei o quanto isso foi devolvido para os pais não foram atrás de ajuda. Tá? Talvez essa seja uma criança que tem uma... Então, eu acho que é uma criança que talvez tenha algum problema de saúde, sim, um problema de saúde, não um problema só de educação. E aí faltou parceria, escola versus família versus procurar um serviço de saúde que conseguisse dar conta disso. Tá? Acho que é ilustrativo. E, obviamente, a polícia não vai dar conta também, não vai poder levar preso. Não vai algemar o moleque. Eu acho isso é um problema de saúde pública, porque é um problema de saúde pública, porque alguém tinha que ter dado conta desse menino. É uma incompetência coletiva, né? Assim, da família
É isso, assim, de se relacionar, das instituições, família, escola, saúde, se relacionarem pelo bem daquela criança, que, enfim, sabe Deus qual é. No mínimo, tem alguém que não sabe olhar para ela adequadamente, né? Então. Bom, eu vou puxar uma sardinha total para o meu lado agora. Eu sou do portal Mamãe das Arábias, então eu vou falar. Meu filho, a gente fala com ele em 2 idiomas. Eu falo em português, meu marido fala em árabe com ele. Ele tem 2 anos e 4 meses. Ele entende completamente os 2 idiomas, só que por motivos óbvios, a gente está no Brasil, tem muito mais estímulo em português. Ele vai para a escolinha, então ele fala mais o português. Com o meu marido, meu marido fala em árabe, ele responde em português poucas coisas em árabe. Agora, gostaria de saber, nessa situação em que o idioma, o português, é muito mais abrangente do que o árabe para ele, que é o pai que fala, e aí tem poucos estímulos, como que a gente resolve? Eu vi você falando que você não pode ficar tentando corrigir uma criança pequena até para ela liberar, conseguir falar e não reprimir a fala, né? Neste caso, a gente tenta, o meu marido, no caso, tenta com que ele fale mais em árabe, que ele responda também em árabe, ou deixa ele continuar falando em português porque ele está nessa fase de... Ele tem 2 anos e 4 meses. Ele é bastante novinho. Essa questão de 2 idiomas é muito bem-vindo para uma criança. Não há problema nenhum. Até tem uma amiga que ela é brasileira, está morando na Alemanha e o marido é espanhol. Então, o marido fala espanhol com a criança, ela fala em português e na escola ela vai aprendendo alemão. Não é bacana isso para uma criança normal, é muito interessante. Agora, como ele está ainda bem novinho, eu acho que vale muito a pena o seu esposo continuar conversando com ele em árabe e aos poucos tentando, mas vê se você consegue responder em árabe, olha, seria assim, mas puxa, ele está entendendo, e mesmo porque é um fonema tão diferente, né? Uma articulação, tudo é mais difícil, né? Talvez se ele tivesse nascido lá, fosse aprender, será que com essa idade ele já estaria falando, né, tantas palavras em árabe? Será então, é tão mais que eu te difícil falei. de eu acho que o articular? estímulo aqui ele tem muito mais acesso à televisão em português, à escola, os amigos, todo mundo em português. Se estivesse lá, eu tenho certeza que seria o meu problema falar com ele em português. Certo. Né? Porque seria eu contra todo mundo num país Exatamente. árabe, né? Mas o pai continuando a falar, estimulando ele, e até estimulando mesmo, pode responder, porque ele não vai estar corrigindo, ele vai estar incentivando. Fala comigo na minha língua, na língua que o papai conhece, não tem problema nenhum, é muito bem-vindo. A minha experiência como pediatra, depois eu vou pedir para o Lino falar, porque ele deve certamente ter alguma coisa a acrescentar. Li muito, porque tinha muitos pacientes estrangeiros e tal. A plasticidade cerebral, o Carlos também pode complementar isso, nessa idade facilita com que a criança seja multilíngua, né? E ela vai compreender perfeitamente com quem ela vai falar em árabe, com quem ela vai falar em português ou outra língua. Eu acho que é porque ela é pequena, mas certamente e evidentemente que ela está muito mais exposta ao português do que ao árabe. Mas se ela conversa com seu marido em árabe, com os avós em árabe, provavelmente ela vai ser fluente em árabe. O que eu li, e o Lino vai poder certificar isso ou não, é que a alfabetização deve ser feita em uma só língua. Lino. É isso mesmo. Porque essa fase do teu filho é de formação do símbolo, né? E a formação do símbolo ela é dada por várias fontes: imitação, jogo, brincadeira, fantasia, imaginação e representação cognitiva, que no caso é falar, né? Então, são várias fontes simbólicas e ela se beneficia de todas. Inclusive, da mesma forma que as crianças assim, elas aprontam com o pai, elas aprontam com a mãe. Ou seja, a mesma coisa, elas reagem de modo diferente porque elas entendem os códigos, vamos dizer assim, né, para outras coisas também.
esse é mais bonzinho, com esse para esse eu peço, porque eu sei que ele vai dar. E elas são espertinhas. Agora, e isso é lindo, sabe? Que ela ser apresentada esse mundo diversificado, isso é bacana. Agora, ela é muito novinha, porque o falar o andar, né? Sobretudo essas duas coisas, são muito... É interessante isso. Vamos falar o andar. Imagina uma criança super esperta para engatinhar. Ela é doutora em engatinhar. Ela tem que trocar o sabido, né, o dominado, por o não dominado, que é o andar, né, bípede, né, em pé. Na verdade, isso também é uma pergunta, uma dúvida minha, né, que eu tenho. Eu te falei, eu tenho 2 filhos. O meu mais novo tem 2 anos e 10 meses. Seguinte, ele não fala. Ele fala assim, a pediatra definiu bem, ele fala do jeito dele. Ele só fala as 2 últimas sílabas da frase e tal. E assim, quando ele teve refluxo, né, e ele estava com 1 ano, ele até ficou internado aqui, né, lá, que era o Sabará, fez cirurgia e tal. Teve uma pneumonia grave por causa do refluxo. E até uma fonoaudióloga lá do Sabará falou assim, olha, pode ser que ele fale um pouco mais tarde, porque por causa da alimentação, que ele é mais líquida, né, porque eu não podia dar... Ele começou assim, na verdade, ele não come comida de casa até hoje. Então, ele tinha que ser muito batida, tal, né, por causa do refluxo. Aí, tudo bem, passou. Meu filho, já mais velho, já falou muito tarde, ele já falou com 2 anos e meio, que ele começou a desenvolver a fala. E aí, assim, então, a partir desde 1 ano, eu comecei a observar, mas, assim, eu vejo que ele realmente entende tudo que a gente fala, lógico, ele está no Terrible 2, então, ele tem a audição seletiva, ele só, né, obedece naquilo que ele quer, mas a gente percebe que realmente ele entende todas as ordens, ele é realmente, né, agitadinho, tudo, mas ele não tem aquela fala, a gente não entende o que ele fala, a gente sabe, às vezes ele, claro, ele aponta, a gente sabe, e o meu filho mais velho, que tem quase 5 anos, entende o que ele fala. Então, o Daniel tenta falar alguma coisa, o Davi, mamãe, o Daniel quer isso, e vai lá e dá para ele. Então, assim, aí até eu tenho, né? Ele tem um tradutor. Conversei com a pediatra dele, né? Ela falou assim, ela até fez um teste simples no consultório, quando ele estava com 2 anos e meio. Ela falou assim, vamos ver. Aí ele falou, Daniel, o que é isso? Aí o Davi me falou, isso é um cavalo. Mas, Daniel, o que é isso? Tia, esse é um cachorro. Pro meu filho mais velho falava. Ela virou para mim e falou assim, tá vendo que seu filho mais novo não fala? É preguiça. E meu cunhado, ele é neurocirurgião. E ele virou para mim e falou, olha, eu não entendo muito de criança, tal, mas preguiça em criança não existe. Eu acho que ele tem um problema neurológico. Então, eu acho que é o seguinte... Então, assim, aí eu já me assustou. Eu falei, gente... Ela falou, principalmente porque ele teve refluxo, o refluxo interfere mesmo na fala. Então, assim, a minha pergunta é, realmente eu devo... Com ele que está com 2 anos e 10 meses, né? Então, eu devo, assim, realmente me preocupar, procurar... Até que fase, né, até que idade eu posso esperar ele realmente... Você percebe que ele vai bem devagarzinho desenvolvendo, fala uma coisa, por exemplo, ele quer um paninho, ele quer inho, fala inho, o joguinho é inho, tudo é inho. 2 anos e 10 meses. Entendeu? Então, assim, até que ponto eu tenho que realmente, assim, virar neurótico e falar, não, tem um problema neurológico, já vou pegar o telefone do Carlos para passar com ele, né? Porque ele já me assustou por ele, né, ser da área, quer dizer, mas ele é da área adulta, ele falou, olha, eu não entendo muito, mas eu acho que você deve procurar uma segunda opinião de um neurologista, pediátrico, especialista, porque eu acho que ele tem problema de fala. Então, realmente, até que idade que eu tenho realmente... Eu acredito que seja um pouco mais simples do que um problema neurológico, tal, porque ele é só um menino, e essa questão do refluxo, comer mais pastoso, realmente a gente precisa mastigar, isso é uma coisa que para toda criança, para fortalecer os músculos da face, para ela conseguir articular. Ele não faz isso até hoje, ele não come carne, eu tenho que bater no liquidificador para ele comer. Então, isso é uma questão. Agora, assim... neurológico não me faz pensar, porque me faz pensar que é uma criança que compreende, ele sabe o que ele quer, né? E assim, não me parece uma criança com atraso de linguagem, parece uma criança com atraso de fala, de desenvolvimento da fala. Assim, ele já vai para a escola? Vai. Isso que é uma questão muito importante. Ele tem um irmão que ajuda ele a ser estimulado e a produzir a fala. Assim, problema neurológico não me faz pensar. Não sei depois do doutor Carlos. Pois assim, eu acredito que ele precisa de um... Por favor. Por que a criança fala? Ele quer atingir o objetivo, ele quer alguma coisa. Quer se comunicar. Ele está se comunicando. Exatamente, o que eu falei, ele está se comunicando. As pessoas estão entendendo o que ele... A gente está tentando forçar, mas a gente está nessa fase, né, da birra. Então, ele está assim, agora ele está extremamente nervoso,
né? Ele está até com alteração, porque a gente não está mais dando as coisas para ele. Falou, não, você vai ter que falar. Exatamente por essa coisa, que agora eu estou meio neurótico. Não, agora ele tem que falar, ele vai fazer 3 anos. Todo mundo, nossa, Não. mas seu filho tem 3 anos e ainda não fala. O que eu te diria, diminua a sua ansiedade, que ele vai falar. Porque, assim, posso estar falando uma maior besteira aqui, Flávia. Se a criança emite som, ela tem capacidade de falar. Certo. Então, falar certo, falar errado, ela pode ter um distúrbio de fala, tudo bem, mas ela tem a capacidade de falar. Ela não está conseguindo, nem isso. Eu acho que ela não fala, não é por preguiça, é porque o objetivo está sendo atingido, claramente. Só uma coisa. Eu acho, eu vou me atrever a falar uma coisa como pediatra, hein? Eu nem conheço você nem seu filho, mas entra numa coisa que a Gisela falou. Você deve estar com um pouco de problemas em pôr limites para esse filho, esse segundo filho, porque ele certamente deve ter toda a capacidade para comer carne em pedaços e não batida. E assim, acho que o terceiro filho vai te ajudar nisso, porque ele vai deixar de ser bebê. Você está tratando ele como bebê. Não, por isso que eu estou... Não se sinta culpado de novo. Mas, assim, não, é só para pensar um pouquinho. Eu estou colocando isso brincando, mas, assim, certamente, eu não sou psicólogo, aqui tem vários... certamente a história do refluxo toda está interferindo na sua colocação de limite, né? Você está vendo ele como, entre aspas, um coitadinho que precisa de... Mas já passou. Tem uma coisa que eu acho que é importante, lembrar que os meninos começam a falar depois das meninas. Então, ele está no tempo dele. Eu também não acredito nessa questão de preguiça, que a criança tem preguiça de falar. Não tem. E, assim, se a questão do refluxo já foi resolvida, ele pode voltar a mastigar, ele pode conseguir. E no começo ele vai resistir mesmo, ele está acostumado com o outro. É mais fácil comer o pastoso. Esse é mais fácil. Mas, insistindo, você vai conseguir, sim. Ele tem toda a condição. Acho que só complementando, né, considerando a questão da comunicação, né? A comunicação ela acontece através da fala, através do gesto, através de todo uma outra, enfim, tudo que é não verbal, né? E se, como o Zé Luiz falou, a comunicação ela acontece a contento, então a parte verbal estando mais encolhida, ela não está fazendo falta, né? Acho que assim é isso. Não existe uma preguiça de falar. Existe se o objetivo da fala, da linguagem, está cumprido. Então, assim, acho que né, assim, encarar que ele tem a condição para crescer globalmente, no ponto de vista alimentar, no ponto de vista de comunicação, implica também deixar a cargo dele, a tradução dele mesmo, né? Acho que o fato da gente entender isso, é muito comum a gente fazer isso com as crianças, especialmente as crianças que estão nessa fase de aquisição da linguagem, né? A gente, e não só, mas enfim, a gente completar o pensamento da criança, né? A mamãe, você quer tal coisa, né? Eu já digo para ela o que ela quer. Ou alguém diz... Né? Então, ele tem um porta-voz, então assim, e isso obviamente a gente se acostuma, da mesma forma como a comida pastosa, a gente se acostuma com ela, e em detrimento de um monte de outras coisas gostosas que a gente deixa de experimentar, a comunicação intermediada também é uma forma que enfim, não tem
todo colorido da própria comunicação. Então, acho que é importante a gente, né, nessa coisa assim, não ajudar a criança a se comunicar, né? A gente pode ajudar a criança a conhecer o som correto das palavras. Então, sei lá, o meu neto, adoro falar dele, né? Vocês já viram. Ele está falando, né? Ele entende tudo e está... cada dia ele acha uma palavra nova para falar. Então, ele fala avu, que é o termo para azul. E aí, assim, o tal do manhês, na verdade, ele tem uma função, né? Que não é a gente falar tudo pequenininho, não é esse o manhês bom, né? É a gente traduzir para ele mesmo aquilo que ele está dizendo. Então, ele está, avu, ele pega a ponta lá, o carrinho azul, fala, azul, carrinho azul. Então, eu dou para ele, eu não corrijo, eu dou para ele a minha, né, a palavra que todos nós usamos para aquela cor, né? E é pela imitação, pela repetição, inúmeras vezes, né, das palavras que as crianças vão aprendendo as coisas, né? É por repetição. Então, quando eu deixo a criança falar o que ela tem para falar, e ela se sente compreendida, né? E aí eu repeti, isso mesmo que ela está falando, né? Então, eu acho que é isso, assim, abrir mão um pouco desse papel de tradutor do mundinho interno dele para você. Assim, eu não entendi como é que é mesmo, né? E isso exige, primeiro, né, a gente respirar fundo bastante vezes para não ficar ansiosa, para não apressar esse processo, não fala logo, né? Não entendi. Né? E às vezes a gente não entende mesmo, né? Às vezes não entende mesmo. E aí eu falo, não entendi. E é bom que a gente não entenda, porque assim ele faz o exercício de articular a palavra e de, né, trazer um som qualquer que a gente vai entender. Não sei se eu queria perguntar uma coisa sobre os fonemas, né? Eu sei que cada criança tem um tempo de desenvolvimento, mas até que idade é normal a criança trocar, sei lá, o V pelo o F pelo S? Sei lá, fofá, que é sofá, entendeu? Fubi, vou subir, que é o subir. Assim, uma coisa que é bastante importante, a gente ter uma segurança que a criança ouve bem. Porque assim, hoje é obrigatório, né, no teste da orelhinha, na maternidade, então todo mundo sai ali com o teste. Se ela não passou, ela vai refazer. Só que, às vezes, a criança tem um monte de repetição, ela tem uma outra coisa, e tem não significa que seja uma perda auditiva, mas ela pode ter uma rolha no ouvido também, que diminui, porque a frequência da fala ela é baixa. Então, a gente precisa ter segurança que essa criança ouve bem, que ela tem condições de distinguir um som do outro. Uma criança assim, com 4 anos, a gente espera que ela consiga produzir todos os fonemas corretamente. O mais difícil é o R, esse R do barata, que tem que vibrar a língua. Já, diagnóstico correto. Eu e minha irmã mais velha, as outras duas só se recusaram a ir ao médico, mas, enfim, não querem o diagnóstico. Mas eu comecei a ler, me ensinaram a ler e escrever porque não sabiam mais o que fazer comigo, porque eu dormia 6 horas e acordava pilhada. E quando eu comecei a falar, minha mãe disse, meu Deus, por que ela não volta a não falar? Então, eu comecei a falar, quando eu dominei a leitura, eu dominei a fala. Eu adquiri mais ferramentas para conseguir me comunicar. Às vezes ele consegue pensar tudo, só não consegue colocar para fora da forma como ele entende. Então aproveita enquanto ele não fala. Vai para mim. Eu queria voltar lá ao papo de hiperatividade, da banalização do diagnóstico leigo de hiperatividade. Só que eu queria saber, a criança foi diagnosticada, foi no médico, ela é hiperativa. Toda vez que eu ouço, alguém vem falar, não, ela foi diagnosticada, ela é hiperativa e está medicada. Só dá para tratar com medicamento? Porque costuma ser, né, medicamentoso e também terapia, alguma coisa. Mas toda vez vai ter que ter essa associação ou dá para trabalhar sem medicação? Caso a caso, assim? Olha, eu acho que assim, o TDAH é um transtorno que tem níveis de gravidade, né? Então, da mesma forma como a gente precisa ter o cuidado
enorme para fazer o diagnóstico. A gente também tem que avaliar, né, o tamanho do prejuízo que esse déficit de atenção provoca, prejuízo, em geral, escolar, social, e estabelecer um projeto terapêutico que seja, enfim, compatível, né, que atenda à necessidade daquela criança, né? É muito variável de uma criança para outra, então a gente tem que adequar. De modo geral, a medicação ela é muito bem-vinda, porque ela, enfim, ela dá uma acertada no funcionamento dos neurotransmissores, que ajuda muito, né? Especialmente nas funções executivas, naquilo que ajuda a criança a focar, a planejar, enfim. E que o principal prejuízo é escolar, exatamente na fase em que a criança entra na escola e tem que organizar o mundo dela, se organizar para desenvolver o aprendizado. Então, mas a medicação não é a única opção, né? E mesmo com a medicação, existem as terapias cognitivo-comportamentais. Eu não sou uma terapeuta cognitivo-comportamental, mas esse é um trabalho que é bastante realizado e com sucesso, e que envolve a família, né? E envolve também, de certa forma, envolve num nível de treinamento, e a escola também tem que estar apta a lidar com essa criança que é mesmo tem mais dificuldade para focar, para manter uma atividade por mais tempo. Existem algumas orientações importantes para a escola, por exemplo, no sentido de dar pausas para a criança ao longo do período das aulas, né? E dar pausas para ela descansar, porque cansa muito a criança ela manter o foco numa atividade única, mesmo medicada. Então, é um conjunto de ações terapêuticas, né? A medicação é uma delas. E há famílias que optam por não mesmo tendo medicação para medicação, que optam por tentar as vias de organizar o mundo da criança de uma forma um pouco mais clara, com mais tolerância, porque assim, a criança hiperativa e desatenta, ela desorganiza, né, a sua classe, desorganiza a sua família, ela provoca, né, irritação nos adultos, né? Então, assim, a coisa de chamar a polícia é uma consequência disso, da impotência que o adulto sente, da irritação, porque é desorganizado mesmo. A gente, né, tem as coisas tudo arrumadinho, quer que o filho... Imagina, um adolescente que não é hiperativo, já deixa o quarto bagunçado, imagina o que é desatento e hiperativo. Então, o treinamento, a orientação da família tem essa função de que, assim, primeiro, não é de sacanagem que o menino é assim agitado, né? Não é de propósito, ele não quer chamar atenção, ele não quer provocar a ira de ninguém, ele é assim, ele precisa de ajuda. Então, de verdade, a família precisa dessa orientação, de conhecer muito claramente e ter expectativas adequadas em relação à criança, né? Então, às vezes é possível tratar sem medicar, mas ele tem 5 anos, é isso que ele tem que ser. Ele tem que explorar, ele tem que testar meus limites, ele tem que ser levado. E quando eu vejo o menino, eu vejo apatia. Ele vai lá, senta. E é um moleque que eu chegava lá, ele estava subindo na cabeça da professora. Então, a mãe dele veio e falou, nossa, agora ele está super bem, ele tirou 8 em matemática, sabe? Tá, ele está prestando atenção, mas não é o menino que eu conhecia. Será que ainda é ele, só que ele está mais inteligente? Não, ele tá apático, ele está lá na dele. Então, isso me chocou um pouco, por isso que eu perguntei do medicamento, assim, porque eu achei que foi uma mudança muito brusca. Apesar de ter alcançado os objetivos, eu achei que foi uma mudança muito grande na personalidade da criança. Eu acho que uma coisa importante que você colocou aí foi a idade, hein? Se ele tem 5 anos... Não, meu filho tem 5, o menino é mais velho, acho que tem 8 anos. O remédio foi o que a Gisela falou, o remédio faz parte das estratégias terapêuticas, mas não é a única opção. E tem que tatear a dose. Eu acho que se ele está muito apático,
talvez seja efeito colateral do remédio. Acho que tem que tatear a dose. Acho que tem, mas tem que tatear a dose, tá? Acho que não há uma receita de bolo que diga você tem tantos quilos, vai tomar tanto de remédio. Tem que tatear a dose. E o remédio é uma segunda, terceira opção quando a morbidade, quer dizer, as complicações que vêm junto, os desgastes que vêm junto são muito importantes. Só se dá para contornar, se evita o remédio. O bom senso manda evitar o remédio. Complementar. Eu falei da terapia cognitivo-comportamental, que é a mais preconizada pela Associação de Psiquiatria Americana, enfim. Mas eu, particularmente, né, acredito que, como a gente estão associados a déficit de atenção, por exemplo, uma porcentagem bastante grande, de 20%, depressão, em crianças. Por quê? Porque a criança, especialmente os mais desatentos, menos hiperativos, eles tendem a se sentir muito abaixo da expectativa coletiva, né? Então a autoestima vai indo lá para baixo. Então chega às vezes na puberdade, no começo da adolescência, se sentindo o último da fila, né? O loser, né? Porque ele não dá conta da tarefa que é esperada dele, né? Então isso é muito comum. Nesse sentido, e mesmo nos transtornos de conduta, os desafiadores, aquelas crianças mais disruptivas, eu acho que a abordagem psicodinâmica é também muito favorável a isso, como recurso de tratamento. Vou falar um pouco como pediatra. Ainda bem que a medicação para a hiperatividade é super controlada, porque é receita amarela, poucos médicos têm acesso, é super controlada pelo Ministério da Saúde, pela Polícia Federal. Porque, felizmente ou infelizmente, é um medicamento altamente eficaz, funciona muito bem, mesmo para quem não tem um distúrbio de atenção ou hiperatividade. Assim, aquela criança muito agitada também vai ser beneficiada pela medicação. E se dependesse dos pais e dos professores, todas as crianças tomavam. Isso é um dos problemas que se vê nos Estados Unidos, que há 2 anos atrás eu vi uma palestra lá no Congresso nos Estados Unidos, em que a pessoa deu um número, eu nunca me certifiquei desse número, mas que de 35% a 40% das crianças de 8 a 12 anos tomavam, não é a Ritalina, porque eles usam outra medicação lá, mas usavam medicação. Quer dizer, se é de 4% a 12% ou 19%, pelo que a Gisela falou, quer dizer, se 35% a 40% estão usando para outras coisas também, né? Bom, de qualquer jeito, a Ritalina deveria ser usada durante a semana, quando a criança não tivesse aula, tirava, nas férias tirava, feriado prolongado tirava. Quer dizer, sempre na dose. Quer dizer, me parece que essa criança, ou ela tem uma depressão, ou ela está mal medicada. Crianças que mais digitam do que escrevem, né? Hoje e futuramente, se há um prejuízo neurológico, será que haverá? Assim, eu fico com essa questão. E nós, assim, eu estou num esforço de não digitar em vez de escrever, sabe? Eu queria estar com meu computadorzinho que está ali e eu estou aqui escrevendo, né? Prejuízo, eu não sei. Eu não sei se é um prejuízo formal, acho que até porque isso aí a gente vai acabar fazendo estudos prospectivos a partir de agora que o computador está difundido, tá? Eu sou meio antiquado, estou com um monte de papel aqui, todos eles rabiscados. Não sei, eu acho que em 2030, se a gente estiver aqui discutindo, talvez a gente não esteja aqui, cada um esteja virtual, numa tela holográfica. Eu diria que isso é que nem o que eu falei da televisão. Certamente eu e o Lino aprendemos a escrever com caneta tinteiro.
E quem aprendeu a escrever com caneta tinteiro lembra que se borrava todo os papéis e tudo. Eu acho que a criança vai digitar, ela está com outro... Exato. E aí vai... Quer dizer, eu estou falando da caneta tinteiro, mas se a gente pensar 200, 300 anos atrás, as pessoas escreviam com pena. E certamente é outra habilidade, outra competência que tem que ter. Eu fico pensando que, assim, pensando, né, bem dos temas que a gente abordou hoje, quer dizer, assim, a tecnologia, a gente vai criando ferramentas para nós mesmos, né, desde que a gente saiu das cavernas, né? E, obviamente, a gente tem que pensar que, assim, elas trazem um benefício e trazem também um custo, que é o que você várias vezes falou, né? O preço que a gente paga. Né? Eu fiquei, de repente, me veio uma imagem assim dos Jetsons, sabe, aquele desenho lá, tudo, e dos astronautas, né? Assim, de repente, é óbvio, em algum momento da nossa, né, do futuro, a gente vai engolir pílulas de alimentos super proteicos, super equilibrados, e a gente vai perder a capacidade de mastigar, né? Isso, obviamente, vai ter um custo, que vem embutido de um monte de outros benefícios. E, na verdade, a ideia é que a gente esteja sempre problematizando, não entendendo. Eu acho que, assim, as ferramentas são maléficas, né? A gente está, né? Essas coisas, as novidades trazem prejuízo, a gente perdeu coisas, né? A gente fica saudosista, né? E, portanto, catastrofista do futuro. Mas eu acho que o legal é a gente poder ter equilíbrio alimentar, equilíbrio de atividade mental, equilíbrio de atividade física. Então, não perder a capacidade de escrever, de rabiscar, de desenhar é fundamental para o nosso equilíbrio, né, global. Então, eu acho que esse é o grande desafio nosso, é não perder o pé de nada e não dizer, isso eu não quero, porque é muito moderno. Para terminar, eu queria falar uma coisa. Se você pegar um livro sobre desenvolvimento infantil do início do século XX, as crianças fazem as coisas no mesmo tempo que elas faziam há 100 anos atrás, certo, Lino? Então, elas continuam começando a falar entre 10 e 15 meses, elas continuam andando com... Quer dizer, o que elas fazem de diferente, né? Porque... todo mundo fala, não, nossa, as crianças hoje em dia são super espertas. Elas são espertas porque elas têm acesso ao iPad, ao iPhone, a qualquer smartphone, tem computadores, que a criança de 100 anos atrás não tinha. Mas não quer dizer que a criança de 100 anos atrás não tinha essa capacidade. E sendo um pouco saudosista, a criança de 100 anos atrás conseguia subir numa árvore. A criança hoje não sobe, e ela não sobe nem porque não tem competência, mas porque o pai tem medo que ela caia e quebra o braço, e que não sei o quê, e que daí para ela andar de bicicleta ela precisa pôr um capacete, um protetor de cotovelo, não sei o quê do ombro, e é tanto equipamento que ela desiste de andar de bicicleta. Eu só queria comentar, não sei se ainda é possível, que uma criança, para escrever e desenvolver a escrita, ela precisa escrever. Se for digitar no computador, perde um pouco. O importante é ela treinar a escrita manual mesmo. E quando for usar o computador, não vale usar o corretor de texto, senão ela não vai aprender, né? Vai aprender tudo. E faz muito pouco tempo que tem computador para saber se... isso é verdade. Se isso no futuro... Posso fazer um ultimíssimo comentário? Assim, um desafio que a gente tem hoje é aquilo que era natural, hoje tem que ser feito artificial. Explicando, né? Por exemplo, 50 anos atrás, alguém que dissesse eu preciso andar 3 quilômetros, 5 quilômetros 3 vezes por semana, ele está louco, né? Porque você andava naturalmente. Alguém que colocasse na agenda, eu vou visitar meu pai, namorar meu marido, estava louco, né? Porque a própria cirurgia... Hoje, se você não botar na agenda que você tem que caminhar e que você tem que visitar seu pai, passa 2, 3 meses e não rola isso.
O que eu quero dizer com isso? Não, se você valoriza a atividade de movimento, de visitar o parente, de namorar, não sei o quê, aquilo que era natural, porque tudo conspirava a favor, hoje você tem que, artificialmente, nesse sentido de planejado, né, querido e tal, fazer. Agora, aí que vem o desafio. O que vale a pena esquecer, que é passado e tal, ou aquilo que vale a pena conservar, porque, mesmo que sendo de mais difícil, ele tem importância em vários níveis, né? É um desafio que a gente tem hoje, né? Então, para terminar, queria agradecer a todos. Acho que foi muito interessante. Eu, pelo menos, gostei muito.